Fala pessoal, hoje a gente encerra essa primeira temporada do podcast Super Educador, né? Um podcast que a Educa Educação criou com o intuito de entrevistar professores, educadores que têm uma história bem bacana para compartilhar com vocês. Foram 4 episódios com esse aqui, né, do professor Bruno, então vamos fechar com chave de ouro. Inclusive, no horário que a gente está gravando esse episódio, né, que é o último, o episódio 2, né, diretor? A gente tá no ar para vocês, que é com o professor Joaquim, teve muita música, foi um podcast bem interessante. Para a gente começar, de antemão, obrigado por aceitar o convite, professor. Eu sei que, né, a rotina do professor e os professores que estão assistindo ou ouvindo a gente se reconhecem nessa rotina corrida. E para começar, para o pessoal te conhecer, te apresenta um pouquinho, né? Quem é o professor Bruno, para o pessoal entender um pouquinho mais do contexto do que vem o papo. Tá bom. Boa noite, Emanuel. Boa noite a você que está nos assistindo. Boa noite a todos que fazem parte dessa empresa que eu acabei de conhecer, que é a InfoEduc, né? E é um prazer agradecer inicialmente o convite e dizer que para nós que acreditamos numa educação, que a educação de qualidade vale a pena, é um prazer, é uma honra, é uma alegria saber que existem empresas que também acreditam nesse sonho, que estão juntos nessa empreitada, e espero contribuir aqui, né? Minha primeira entrevista, né? Meu primeiro podcast nesse formato. Espero que seja uma entrevista legal, proveitosa, tanto para mim, quanto para vocês e para quem está nos assistindo. Show de bola. Para a gente começar, conta aí um pouquinho sobre o início aí, o Bruno, assim, né, ali na fase ali de escolha de qual área seguir, né? Por que optar, né, pela área que o senhor escolheu, né? A educação, como foi ali? Já estava claro desde o início que seguiria essa linha, ou não? Tinha algumas outras áreas de interesse, né, e acabou caindo na educação. Foi um processo de discernimento, né? Quem me conhece sabe que o Bruno, no ensino fundamental, ele era aquele que acho que poderia ser enquadrado na definição de nerd, né? Aquele cara tímido, quietinho, sempre fazendo tudo que o professor... Na frente da sala, todas as definições de nerd, eu usava um óculosinho, né? Tava lá, eu acho que eu me encaixava nisso. E aí, eu acho que no final do ensino fundamental, para início do ensino médio, esse jogo ele foi virando um pouco, né? Vão aparecendo as paquerinhas, a pessoa tem que ficar um pouco mais desinibido. E aí eu acho que, mas ainda assim, a timidez sempre foi uma característica forte em mim. E quando chegou no ensino médio, que começa esse processo de discernimento, né? A gente começa a se perguntar o que quer ser quando crescer, né? A famosa pergunta. E aí algumas coisas vieram à minha mente, mas a partir do momento que eu fui entrando em contato com a química, que a gente tem, eu sou professor de química, né? Sou formado em química, dou aula na rede estadual. Eu fui entrando em contato com a química e fui cada vez mais despertando interesse por essa disciplina. Então, a partir daí, eu era cada vez mais forte em mim o desejo de fazer alguma coisa relacionada à química. Pensava muito na engenharia química, né? Porque sempre que você pergunta a professor como é a profissão e tal, você tem uma porcentagem bem grande de pessoas que te estimulam a entrar na jornada, né? Os próprios educadores, né? Os próprios educadores, pelo trabalho excessivo e tal. E aí era cada vez mais forte em mim a vontade de fazer a engenharia química. Só que aí tinha algumas dificuldades, né? A pessoa do interior, naquela época, o transporte, já tinha um transporte que levava os estudantes para Aracaju, mas o curso ele era diurno, a engenharia química, e para se manter lá seria uma interrogação, né? Mas, enfim, aí conversando uma vez com o saudoso Orlando, não sei se você lembra, que era um professor aqui, bem famoso aqui em Simão Dias, ele foi acho que um dos idealizadores do Projeto RECA, junto com o professor Abraão, né? Uma pessoa excepcional, que infelizmente se foi cedo. E aí, numa dessas conversas com ele, aquele tipo de professor pai, né? Eu falava do meu desejo de fazer alguma coisa relacionada à química, mas estava meio na incerteza porque era um curso diurno, engenharia química e tal. Ele disse, você já pensou na licenciatura? Porque vale a pena e tal. E aí ele foi me mostrando alguns caminhos que outras pessoas não tinham mostrado. Aliou-se a essa facilidade de ser um curso noturno. Então eu podia estar me deslocando daqui mesmo, da cidade, enquanto via uma maneira de me sustentar, né?
E assim foi. Entrei na licenciatura, depois consegui bolsa lá na universidade, consegui passar um tempo lá em Aracaju mesmo, com esse dinheiro da bolsa. E graças a Deus eu posso dizer que eu não me arrependo. Não me arrependo dessa escolha. Docente tem todos os seus períodos de altos e baixos, assim, acho que como todas as profissões, né? Mas, no geral, eu posso dizer que quanto mais o tempo passa, mais eu tenho a certeza de que a química e a docência foram as escolhas acertadas. Eu acho que eu acertei nesse processo. Atualmente, quanto tempo aí de educação? Ainda Lá se vão mais ou menos 16 anos, né? Porque eu me for, apesar de novinho, 22 anos apenas, né? Mas, enfim, já se vão 16 anos, né? 16 anos. Eu comecei mais ou menos no ano de 2008. Então, 2008, 2024 são 16 anos de estrada, né? Desses 16 anos, quais são os motivos, na sua visão, que geram esse desinteresse, inclusive de algumas pessoas em tirar, né, e dar esse desinteresse no setor da educação? Como você mesmo citou, até os próprios educadores que têm um tempo já de casa, né, e desestimulam esses jovens que querem entrar no mercado da educação. Com esses 16 anos de trajetória, de estrada, o que é que o senhor elenca com possíveis motivos? Veja, 2008 eu comecei com um contrato no estado, na rede estadual, e aguardando sair o concurso, também já lecionava em escola particular. Nessas duas frentes aí, na época, a remuneração realmente ela era muito aquém, né? Então, quando você comenta de dificuldade, o professor já cita inicialmente essa questão da valorização salarial. Isso. Mas ali, então, aí junto à dificuldade salarial, geralmente o professor se manter, ele teria que buscar mais de um vínculo, né, para poder tomar sua cervejinha no final de semana. Ele tem que ter, quando não tem prova para corrigir, né, ele tem que ter mais de um vínculo. E some-se a isso a carga de trabalho em casa. Você tem que corrigir uma atividade, você tem que elaborar a prova. E no início, que você não tem essa habilidade de buscar os atalhos, né, de tentar otimizar mais o trabalho, tudo é muito mais complexo. Então, eu acho que todo mundo no início da carreira, ele vive aquele impacto, ele tem aquela crise inicial. Mas depois as coisas vão se acomodando com essa questão do piso dos professores, né, do piso salarial. A coisa deu uma melhorada. É fato que ainda não é o que a gente gostaria, mas se comparado à época que eu comecei, Foi evoluindo. As coisas... Positivamente. E aí uma coisa que assim, atuou muito positivamente para que eu tivesse a convicção cada vez mais que queria ficar no ramo da educação, foi que eu tive praticamente desde 2008 eu tinha 2 vínculos, né? E eu realmente, você chegar a dar 40 aulas por semana é algo muito cansativo. Muito cansativo. Uma coisa é você trabalhar 40 horas sentadinho no seu computador, que já é exaustivo, né? Que já é alguma coisa como esse, dando aula. Some-se aí com uma coisa que você é o centro da atenção aluno. Então você sai de uma sala, você entra na outra, se for a mesma turma, você está falando a mesma coisa, né? Então, eu estava me sentindo muito esgotado. Foi aí onde eu parei, sentei, fiz minhas contas e entreguei um vínculo. Deixei um vínculo. Eu trabalhava na prefeitura e no estado e deixei um vínculo para estudar para alguma coisa que me desse uma tranquilidade maior. Mas se fosse relacionado à educação, seria um sonho para mim. E aí, todo mundo me chamou de doido na época, porque deixar um vínculo não é uma decisão fácil. Dentro do mundo da educação, essa saída de um professor de um vínculo, seja municipal, né, ou seja estadual, é bem criticado. É um processo difícil. Mas na época eu não tinha família, né? Estava ainda começando. E aí, não tinha filhos, né? Por isso que é novinho, né? Novinho. E aí foi uma decisão mais fácil. Fiz minhas contas, eu digo, não, vou ter que abdicar de algumas coisas, mas vou ficar um tempo só com um vínculo estudando para concurso. E aí passei pela área do direito, tentei lá, mas sempre de olho se tinha alguma coisa relacionada à educação. Apareceu o concurso para técnico em assuntos educacionais da Universidade Federal, Sergipe, e hoje eu também faço parte do quadro, né, que é um trabalho que a gente atua na divisão pedagógica do campus. Bacana. Trabalha com algumas frentes, análise de documentos, enfim.
é um trabalho menos cansativo, obviamente, do que a sala de aula. Tem as suas atribuições, mas claro, que você não está ali 40, 20 horas, 30 horas, 40 horas falando. E aí foi uma maravilha na minha vida. Hoje, toda vez que eu vou dormir, eu ainda agradeço a Deus, porque era um trabalho que te permitia conciliar, que você pode trabalhar como técnico de nível superior e docente, né? A lei permite isso. Então aí eu consegui conciliar e hoje estou com o meu vínculo no Estado e como técnico, aí foi só alegria, como diz a história, né? Porque realmente eu me senti bem menos cansativo e continuo dando a minha contribuição para a educação, que é onde eu me realizo. Dentro, se a gente fosse fazer um recorte daquele momento de pico, de exaustão, né, da sua rotina como professor em sala de aula, voltando lá naquele tempo dos dois vínculos, quais dicas você tem para os professores que estão assistindo e ouvindo a gente para que se organizem melhor, para que pelo menos minimamente eles consigam otimizar um pouquinho mais o tempo deles, mesmo que uma otimização, né? Não é resolver o problema todo, mas pelo menos tem formas de ser mais produtivo, de se organizar melhor. Exato. Eu acho que o professor, quando ele fica nessa rotina, porque ele tem, digamos, um professor de dois vínculos, 40 e poucas aulas por semana. E ele sempre tem um turno ou outro de folga. Só que a carga é tão grande, né, que quando ele tem esse turno, é como se fosse ufa, deixa eu sentar e respirar um pouco. Só que quando ele entrega todo o seu tempo livre da semana para respirar um pouco, ele acaba jogando para o fim de semana, né? Ele acaba jogando essas atividades extra-classe para o final de semana. E aí é onde ele vai sentir mais, porque ele não dá uma respirada. Então eu fui ajustando isso, sempre que eu tinha uma folguinha na minha própria semana, eu tentava fazer, é terça-feira à noite. Tipo, eu falei com você, o dia de terça-feira à noite é o que eu posso gravar, né, para a gravação. Então, aí eu faço minha atividade física e depois eu tenho que dar um jeito de sentar para programar as minhas aulas, para tentar dar um encaminhamento para alguma atividade, porque aí o domingo está garantido. O domingo está garantido. Então, a partir do momento que eu consegui fazer isso, eu consegui realmente, por mais exaustivo que fosse, nas brechas da semana, dar conta dessas atividades extra-classe, eu acho que eu tive uma qualidade de vida bem maior. Eu acho que o segredo é exatamente esse, é você tentar apertar o máximo que você puder na semana, para pelo menos no domingo você poder respirar e você dizer, não, o professor ficou de lado, ficou guardadinho aqui, e a semana é só o Bruno, é só o João, é só a Maria, né? E aí você vai pesquisando também técnicas que lhe permitam, tipo, elaborar provas que sejam mais tranquilas para correção, porque existem provas que são objetivas, como o Enem, e ainda conseguem exigir do aluno o raciocínio que a gente espera que ele tenha, né? Então a gente vai tendo ainda que não seja uma prova objetiva, mas uma prova subjetiva que você consiga arrancar do aluno aquilo que ele quer, que você quer, mas que também não seja uma prova muito difícil para você, muito trabalhosa de você corrigir, né? Acho que com o tempo você vai tendo essas técnicas, porque, principalmente para quem tem dois vínculos, isso é extremamente necessário para você resguardar um tempo no seu final de semana. E, professor, dentro desse contexto de otimização, de produtividade, para acarretar até uma melhoria de qualidade ali de vida do professor e da rotina do professor, como é que você enxerga a utilização das novas tecnologias favorecendo o professor nessa organização? Porque você falou até um ponto interessante, porque a gente tem aplicativo de correção de prova, aí tem aplicativo de elaboração de provas. Então, como é que você enxerga nessa mudança, que não era uma realidade até certo tempo, e hoje em dia a gente está vendo não só no aluno, como do outro lado da mesa, que é do professor também, a tecnologia ali no dia a dia. Eu trabalho com o ensino médio, né? A química, ela começa a ser trabalhada na ciência do 9º ano do ensino fundamental, mas é dividida em química e física, é só noção. De fato, a química, disciplina é no ensino médio.
Ensino médio é sinônimo de juventude, e juventude é sinônimo de redes sociais, de tecnologias. Então, é meio que uma necessidade hoje. Eu não diria que o professor que não usa as novas tecnologias, ele está impossibilitado de exercer. Não, tem professores que simplesmente com a sua oratória conseguem dar aulas magníficas, né? Mas o fato é que hoje, cada vez mais, você tem alunos dentro da sala de aula em que o tédio parece tomar conta deles, né? Aluno com a cabeça baixa, cochilando. Eu, quando vejo um aluno dormindo na minha sala, já me dá uma agonia, né? Eu preciso fazer alguma coisa ali para aquela criatura levantar a cabeça, né? E eu acho que foi a partir daí que eu senti a necessidade de trazer um pouco, né, de alguma maneira, essas novas tecnologias para as aulas, né? Você trazer um vídeo interessante, você utilizar links, tem aulas de PowerPoint hoje que são fantásticas, né? Se bem elaboradas, elas realmente conseguem prender a atenção do aluno. Então, eu acho que foi dessa necessidade de ver os jovens hoje, às vezes, quando ele não está... Eu falo o jovem que não é participativo, né? Quando ele não está ali com a sua cabeça baixa na aula, ele está no grande inimigo do professor hoje, desse tempo, que é o celular, né? O aluno, ele está ali no celular, você tem que estar chamando a atenção. Então, por que não tornar esse inimigo um seu aliado, né? Por que não tentar fazer com que ele utilize esse próprio celular a favor, para prender a atenção dele, para a gente conseguir, de alguma maneira, tornar essa aula mais atrativa, mais interessante. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Ser professor é ser um eterno aprendiz, né? Inclusive, quando a gente participa de alguma coisa nesse sentido, em que a gente está sempre colocando em evidência o ponto positivo, né? Eu gosto sempre de deixar claro que esse ponto positivo, ele vem entre erros e acertos, né? Voltam. Então, eu acho que é fundamental. A tecnologia hoje, ela tem um potencial grande, principalmente quando você está trabalhando com jovens. Agora, desde que você não esqueça que antes da tecnologia, todo ser humano, em sua profissão, ele precisa realmente ser humano, né? É humano, porque eu acho que se você... Isso foi ficando cada vez mais claro para mim ao longo desses anos aí, porque quando você utilizar uma tecnologia, eu dizer com que o aluno use o seu celular, mas às vezes eu não olho nem para o aluno. Pessoal, pega aí o seu celular, hoje nós vamos fazer tal e tal. Empatia, né? Empatia, né? Lado, né? Empatia, às vezes olhar para a pessoa, como é seu nome? Me diga uma coisa, e sobre isso, o que é que você tem? Só isso, só o fato da pessoa perceber que ela também está fazendo parte do processo, né? Que não é simplesmente só você chegar ali e despejar, seja tecnologia, seja o blá 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 do cotidiano. Eu acho que a tecnologia, assim como qualquer outra ferramenta, ela pode ser útil, desde que o diálogo, essa humanização, ela sempre esteja presente. Senão acaba fazendo, né, como a gente vê uma mãe aqui, então vai, mexe aí no celular, é só para ele parar de chorar e calo no canto. Porque você pode usar a tecnologia e a aula ficar um deserto total. Pessoal, tá aqui o link, abra aí, tem um vídeo, tem uma apresentação bem bacana aí no PowerPoint. Tem planejamento, né? A gente tratou, inclusive, no episódio 2, com o professor Joaquim, onde ele citou um pouco do contexto dele, da elaboração, onde ele faz questão realmente de todos os pontos que vão ser tratados ali estejam muito bem amarrados com antecedência e ele tem um cronograma a seguir. É um pouco disso, né? Jogar por jogar a ferramenta. A aula é outra, né? A aula é outra. Tem aulas que você tem um tempo maior para preparar e tem aulas que a vida corrida faz com que você não tenha um tempo tão grande para preparar, e você percebe a diferença. A diferença, ela é realmente nítida e grande. Uma aula, ela bem planejada, e uma aula em que você não teve tanto tempo para planejar, né, para organizar as atividades. Mas eu concordo, eu defendo cada vez mais que, de uma maneira,
essas tecnologias, principalmente no mundo da juventude, tem que estar presente. Tem que estar. Inclusive no contexto do próprio professor, né? Como você acabou de citar aí, né? O tempo é corrida, a rotina, nesse episódio, nesse último episódio, professor, a gente tá batendo muito nesse ponto de rotina, a vida corrida do professor, essa rotina corrida, essa rotina mais apertada. E a tecnologia pode ajudar isso. Como, por exemplo, você acabou de citar no planejamento, né? Tem ferramentas que podem ajudar a, pelo menos, tirar aquele escopo do planejamento do zero. Sim. Ou seja, é interessante isso porque ajuda nessa rotina. Novamente, não tira o papel do professor. Inclusive, muitos do setor educacional têm esse receio, né? E eu acho bem, inclusive, tecnologia tem também isso. A inteligência artificial vai tomar o seu lugar, o meu lugar. E não é assim, são ferramentas de suporte. Muitas delas revolucionárias, como eu acredito que a inteligência artificial realmente está, né, para no futuro próximo, assim como a internet foi alguns anos atrás. Traz um leque de opções, né? Muito maior. Não sei se vocês conhecem o Murilo Gun. Murilo Gun, ele passou um tempo ensinando sobre criatividade. Eu não sei se hoje ele ainda trabalha, ele parece que atua em várias frentes, mas ele costumava dizer que a criatividade é mais ou menos tipo sinônimo de combinatividade. Por mais que seja criatividade, ela não vem do nada, né? Você tá pegando algumas coisas daqui, peguei um elemento aqui, peguei outro elemento aqui, juntei e criei esses dois elementos e criei uma coisa nova. Uma combinatividade, uma combinação de coisas que já existem. Então, quando você trabalha a inteligência artificial, por exemplo, que é um ramo que eu ainda quero me aprofundar na área da inteligência artificial, eu creio que ele vai te dar um leque de opções. E aí eu vou usar essa e vou dar o meu toque aqui, conhecendo a realidade da minha sala de aula, né? Isso, colocando a minha didática, o meu jeitão ali daquela aula, né? Você repara que é uma soma, né? E, inclusive, falando assim de inteligência artificial, é interessante citar porque eu consigo enxergar essa transformação tão grande da inteligência artificial, não só na educação, mas na sociedade em si. É pela força que essa ferramenta tem em se combinar com outras ferramentas. Por exemplo, nossa divisão interna de pesquisas ali de novas tecnologias educacionais, Bruno, a gente tem uma linha que é de segurança, né? Segurança na escola. E a gente está mesclando, o time está fazendo testes com inteligência artificial e visão computacional para identificação de armas em ambiente escolar. E não só armas, mas arma de fogo com arma branca também e confusão. Como assim, né? Uma briga, alguma confusão que vai gerar algo pior. Percebe? Visão computacional, que não tem tão novo, né? Mexendo com um pouco de realidade aumentada, mista. E algo que é o que? Inteligência artificial, combinada com outra. Olha o potencial que entrega. Aí você junta inteligência artificial, por exemplo, com logística. Aí a gente tem aí, pede um negócio hoje aqui, é capaz de eu pedir um biscoito, amanhã tá na minha casa no Mercado Livre. Né? Ali é o quê? É só que o pessoal do Mercado Livre é organizado? Não. Tem um aparato tecnológico muito forte por trás. Infelizmente, o mercado da educação, o setor da educação, sempre é o último a se atualizar quando se trata de tecnologia. E infelizmente a gente fala. Mas é algo que não tem onde correr, né? Professor Raimundo foi bem duro nesse sentido, né? E, de fato, você está dentro e você está fora. A gente está entrando e se encaminhando muito para esse cenário, né? O professor realmente vai para uma linha. Ele não precisa ser fã, ele não precisa ser apaixonado por tecnologia. Mas ele tem que saber que ele pode utilizar. E se utilizar, ele tem benefício. Se saber utilizar também. Sim. Esse é um contexto interessante de ser citado, né? Sobre a inteligência artificial, né? Sim, com certeza. Saber utilizar, né? Saber utilizar. Utilizar uma tecnologia em sala não é chegar lá e dizer, olha, hoje a aula vai ser sobre esse filme aqui. Aí bota o filme lá, acabou o filme. Valeu, pessoal. Próxima aula. Fiquem quietinho, não faz zoada. Só veio o filme, depois faz um resuminho, com os resumos. E pronto, tá todo mundo em paz. Cada vez mais está claro que não é isso, né? E não é isso, não. Por isso que, né, no episódio 1, quando o professor Raimundo foi um pouco mais direto nesse sentido, foi relacionado mais a essa visão. Por quê? Porque é uma realidade, a gente vê que não é mais algo que se espera, né? Desse professor fazer isso, né? Sentar e passa o resuminho, né? Ele até citou algumas vezes já nesse podcast aqui que é o quê? Tem um intuito por trás. Não é só passar um videozinho,
Não é só passar um resumozinho, né? É provocar, né? Quando você provoca, você traz de alguma maneira, nem que seja um traço de alguma metodologia ativa ali. Por mais que não seja a aplicação na íntegra, quando você provoca, quando você questiona, quando você utiliza a tecnologia para fazer com que o aluno coloque para fora alguma coisa, e pelo que eu estudo, a ciência mostra que é a técnica mais eficaz de aprendizagem, é aquela que você possa, né, você consegue estimular o seu aluno a colocar para fora aquilo que está sendo discutido, que está sendo debatido em sala. Eu acho que é por aí. A tecnologia ela tem que provocar o aluno a colocar para fora, a debater, a discutir, porque é isso que vai fazer com que o cérebro entenda que a informação é importante e leva para a memória de longo prazo. E principalmente, como foi citado, de uma geração extremamente inquieta, né? Que traz muita informação porque ela está sendo bombardeada com muita informação. Não é porque ela quer entrar em muita informação, é porque ela está sendo bombardeada com muita informação, né? E querendo ou não, ela traz também para a sala de aula essas informações. É verdade. Ou seja, se eles se encontram uma sala de aula que não é flexível, uma sala de aula que não abraça essa nova realidade né, das informações fluindo muito mais fácil do que antigamente, né? Quanto tempo demoraria para sair uma informação dos Estados Unidos para cá, né? Hoje a gente sabe o que está acontecendo na cidade, lá bem pequenininha dos Estados Unidos. Só dá uma pesquisa uma fração muito curta de tempo, né? De tempo, né? Entra no meu tema bem interessante, como foi a introdução de humor, né? A gravação de vídeos voltados a conteúdos, mas com uma linha mais de humor, né? Introduzindo humor na educação, nos seus conteúdos, para passar seus conteúdos, com paródias, trazendo essa ferramenta que eu acredito ser muito, muito importante, porque traz uma leveza, né? Para aquele conteúdo bem pesado, bastante, sim. Quando foi isso? Conta aí mais, meu professor. Então, Tio Bruninho. Quando se fala nas novas tecnologias, né? Eu já deixei claro que essa parte que vocês trabalham mais com a inteligência artificial é uma coisa que eu ainda quero me aprofundar, que eu não domino muito. E eu acho que quando pensa nas aulas do tio Bruninho, né, com relação à tecnologia, está mais voltada a essa utilização das redes sociais. Hoje eu prezo muito pela utilização de uma aula bem preparada no PowerPoint, né, trabalhar com essas duas frentes. Mas, enfim, no foco da sua pergunta, essa questão das redes, quando eu acabei de falar, e quando eu entrava numa sala, e aí eu via o aluno, que fosse 2, 3 ou 4, de uma sala de 30, 40, mas quando eu via ele fora completamente, ele estava ali só o corpo, mas a mente estava em outro lugar, ou estava com a cabeça baixa, cochilando, ou estava no celular, eu ficava inquieto. Desde o início eu ficava inquieto. E eu sempre pensando, eu preciso, de alguma maneira, chamar a atenção daquele aluno, né? E essa coisa de tentar fazer graça em situações do cotidiano, ela desde o momento que teve aquela virada, que eu saí daquela pessoa nerd, daquela pessoa tímida, quando eu comecei a entrar no ensino médio, isso foi brotando em mim, né? E eu disse, talvez se eu colocar tentar dar um pouco desse lado de humor na sala de aula, talvez isso seja um aliado e traga benefício para todo mundo. Porque eu sempre, por mais que a jornada fosse cansativa, exaustiva, eu mesmo com 2 vínculos, eu pensava o seguinte, eu preciso cada vez mais fazer com que o meu trabalho não seja visto como trabalho. Eu acho que isso é o diferencial para todo mundo. Porque se você trabalha 8 horas por dia, é 1/3 do seu dia, né? É 1/3 do seu dia. Então, até você se aposentar, que hoje em dia ninguém mais sabe quando é que vai se aposentar, né? É 1/3 da sua vida, praticamente, em que você está ali no seu trabalho. Se você no domingo só é pouco, né? Pouco. Se você for pensar como um fardo, né?
cada vez mais esse fardo vai ficar pesado. E aí eu digo, não, o que é que eu gosto de fazer na minha casa, no meu fim de semana, quando eu estou com meus amigos? Estabelecer relações, né? Entreter. Eu vou tentar trazer cada vez mais esse lado humano para essa... E aí eu comecei a tirar uma brincadeira ou outra, sempre procurando tirar dentro do próprio assunto, né? São brincadeiras dentro do próprio assunto. Às vezes você faz uma pergunta, sei lá, qual região do átomo que fica umas partículas de carga negativa? Aí começa aquele embrego na sala. Aí eu posso dizer, pessoal, pelo amor de Deus, vão participar. Ou antes disso eu posso tentar, vou dar uma dica simples aí para vocês. Começa com termina com fera. Aí pessoal, eletrosfera. E aí já, uma coisa simples começa aquela graça, né? Aquele que tava ali às vezes olhando para cima, quando você vê um riso, você já olha pro lado assim, e o que tá acontecendo ali que estão dando risada, né? E aí vai pontaneando. E aí nem que seja por um momento, você traz aquela pessoa que não tava nem aí pra aula. Pode ser por um momento, ou ele pode se envolver na discussão, como muitas vezes acontece. E quando acontece para mim, isso é um prêmio, né? Então, eu fui tentando encaixar dentro do próprio assunto esse lado mais bem-humorado, até porque eu acredito que quando o aluno vê, aí volta essa questão do lado humano, né? Quando o aluno vê que o ambiente está leve, que o ambiente está descontraído, que o professor quer ser, acima de tudo, o amigo da turma, ele acaba perdendo aquele medo que muitas vezes ele tem. Às vezes ele vê o professor como alguém que está ali, chega para dar ordem e que vai te avaliar no final do mês. E você vai ser avaliado, ou você passa, ou você não passa, e pronto, o professor vai ganhar seu dinheiro e tal. Então eu fui tentando cada vez mais fazer isso, tanto para trazer benefício para mim, como para o meu aluno, porque estava pesando muito esse fardo de enxergar o trabalho apenas como trabalho, alguma coisa que vai dar o salário para eu pagar as minhas contas, né? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a não perceber, a ver o tempo passar mais rápido, né? A me sentir realmente em casa. É claro que o cuidado tem que ser redobrado, porque assim como você consegue, na maioria das vezes, trazer o aluno para dentro da aula, você tem alunos que podem interpretar de uma maneira errada, que o professor está querendo ser amigo, que o professor é brother, então eu posso fazer qualquer coisa, né? Então a gente tem que estar sempre nessa linha. É uma linha bem... uma linha bem tênue, né? Mas graças a Deus até hoje eu posso dizer que essa decisão, ela foi uma decisão certa e que a gente tem tido, pelas experiências, pelos próprios relatos dos alunos, mais acertos do que erros. E aí a música, né? A questão da música, das paródias, que eu tentando, nesta parte, aliado a esta parte de fazer uma graça ou outra dentro do assunto, a música, eu sempre gostei de música. Sempre fui bem eclético. Então, sério, eu costumo sempre fazer uma bateria bem ótima. Você sempre quando aí os alunos começam a dizer, professor, você toca alguma coisa? Eu costumo brincar, tô aprendendo, eu toco 2 músicas só. Cavalgada e Pingo d'Água. Como é, professor? Eu trago o violão, eu viro o violão, cavalgada. Fico batendo assim na mão. Pingo d'Água. É isso que eu sei fazer. Não toco nada. E dancinha também não é muito meu forte, né? Quando vou para uma festa, não faço vergonha, né? O básico eu sei dançar, mas esse negócio também de fazer dancinha com muitos passos bem elaborados, essa coisa não é muito meu forte. Mas não sou essa pessoa tão afinada, né? Para ser cantor. E isso acabou dando um toque a mais, né? Tornou ainda mais cômico, porque ainda que não seja uma pessoa afinada, ele se mete lá a fazer as suas paródias. E quando junta um coro dos alunos, muitas ficam legais, ficam interessantes, né? E aí eu fui percebendo, nas minhas vindas para Lagarto, eu trabalho em Lagarto também, né? E eu costumo dizer que é uma terapia para mim. O pessoal diz, poxa, você não fica cansado, não? Para mim a terapia é tão curtinho, você vai ouvindo a sua musiquinha, pensando na vida, muitas vezes pensando nas suas atividades. Às vezes passa que eu nem percebo.
E aí eu ouvi nas rádios, né, essas músicas do momento. Certa vez eu digo, eu vou tentar fazer uma paródia para levar para a sala. E aí foi uma experiência muito bem sucedida, pessoal. Qual viralizou mais nas suas redes sociais? Qual paródia teve isso aqui? O pessoal engajou ou realmente teve muitas visualizações? Veja, teve uma do início do ano passado, que foi aquela da Simone, quando ela separou da Simária, que ela tava... E agora como eu fico nessa casa, com um sorriso, né? E aí o pessoal tava cantando demais, eu tava no assunto de funções inorgânicas, ácidos e bases. O ácido reage com a base, formando sal e água. Aí eu tava ouvindo uma vez essa música, eu digo, ácido vai reagir com a base, formando sal e água, meu povo. O ácido do OH+, da base OH-. E aí foi saindo. É preciso aprender que um neutraliza o outro, né? E aí, uma coisa que é só você chegar na sala de aula e dizer, pessoal, o ácido reage com a base, formando sal e um vai neutralizar o outro. Presta atenção. Ácido vai reagir com a base, formando sal e água, meu povo. E aquele couro, né? E o couro, né? Então, aí fui percebendo, o pessoal foi gostando. Essa daí, ela realmente, o pessoal gostou muito. E aí a gente foi tentando colocar umas e outras, e eu fui percebendo cada vez mais que era uma metodologia, né? Uma estratégia, vamos dizer assim, uma estratégia de ensino que trouxe muitos resultados. Essa professor, na prova do Enem, estava lembrando da sua música lá e tal. Que bacana, dando frutos. Aí fez uma tabela periódica, tentei fazer um rap. Enfim, as coisas foram dando certo, né? O pessoal foi gostando. E sempre deixando claro que não é só a música que vai, até porque não é toda hora que ele vai estar todos os dias fazendo música, né? Porque você precisa de uma discussão mais aprofundada. A música é para um ponto ou outro específico da aula, né? Mas isso dá uma quebra, né? Tô aqui discutindo e tal, debatendo, aliado a essa tirada que a gente tenta dar de um certo humor para o assunto, né? E é algo bacana porque vai surgindo meio que no improviso. Essa coisa que eu disse aí, começa com tal e termina com tal. Aí você vê que o pessoal está com dificuldade de entender, aí você bota dois compostos no quadro. Química orgânica, qual é, pessoal, que tem aqui? Cadeia ramificada. Aí o pessoal tá ali, ninguém fala nada às vezes. É esse ou esse? Vou dar uma dica aqui. Pessoal, é fácil de responder. Só é dizer esse. É esse ou esse? Esse. Muito bem. É esse daqui. E é a partir daí que você já chamou todo mundo pro centro, né? Da discussão, que você vai reforçar com eles por que é esse. Até quebrou o gênero de ilícito, vou dizer, não foi errar. Então, a partir de agora, você trouxe o aluno, né? E se ele não lembrava, agora ele teve mais uma oportunidade de reforçar. E aí o pessoal foi gostando, e graças a Deus, do início, isso começou mais de música, né? A pessoa pergunta de música, foi do início do ano passado para cá, e sempre que a gente pode, a gente tá levando um pouco no Instagram, né, Bruno? Na sala da aula. E as paródias, atualmente, você tá usando somente no seu Instagram, né? Hoje tem canal do YouTube? Não, só no Instagram e muito mais nos stories mesmo. Uma ou outra que eu coloquei no feed. Porque o pessoal diz, por que você não investe e tal? Às vezes o tempo é muito complicado. Mas o pessoal tá sério. É muito interessante, porque eu sou um consumidor do Instagram dele. Na descrição, a equipe vai colocar também o arroba do professor. Legal. E é interessante. Bem interessante mesmo as paródias, o jeito que ele traz alguns conteúdos, que como o Bruno citou, não tem como ficar 40 minutos, 1 hora, dependendo, né, da aula, fala só paródia. Mas pegar um ponto interessante, aqueles pontos como, por exemplo, uma tabela periódica, né, um conceito específico, e trazer isso em formato de uma paródia, de humor, é muito interessante. E sempre, entre erros e acertos, evidenciando a humanização, né? Você olha para aquela pessoa que está ali desinteressada, só você, fulano, quero ouvir agora, só você, vai lá, né?
Descobre até cantores, diga. Às vezes a pessoa entra na onda, é aquele que não gosta de aula, mas é aquele que tem o seu lado artístico Também. aguçado, né? Quem falou também. E ele passa a participar mais da aula. Volto a dizer que não é uma fórmula exata. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Mas, graças a Deus, eu posso dizer que entre erros e acertos, a experiência tem sido muito mais exitosa, muito mais. Invista mais um pouquinho. Ao pouquinho, para liberando um pouquinho na renda, porque é bem interessante. O pessoal assim, tecnológico da InfoEduc aí. Enfim, eu acho que essa experiência ela tem sido proveitosa, ela vale a pena, mas se não tiver esse lado humano, esse lado de você estar sempre estabelecendo relações, né, olhando no olho do seu aluno, eu acho que perde um pouco o sentido também. Eu sempre tento fazer isso, sempre tentando acertar no tom da graça, né? Às vezes a gente erra no tom, mas eu sempre digo, pessoal, se por um acaso porque a gente sempre brinca com alguém que é meio introvertido, né? E às vezes pode fazer o efeito contrário. Então, digo, se você não se alguém aqui não gostou de alguma brincadeira minha, não é brincadeira de passar do limite. Mas às vezes tem gente que é introvertido que até uma certa brincadeira que você faz, leve que seja, né? Mas pode causar o efeito inverso, né? E eu sempre digo, se você não gostou de alguma coisa, se você não quiser falar em público, me procure no final da aula. Digo, professor, eu fico muito envergonhado. Aí você chama o nome de uma pessoa, você já vê que o sangue sobe aqui, a pessoa fica toda vermelha. Né? Porque eu era assim, na minha época nerd, eu era assim, né? Falava meu nome, já começava a subir pra cabeça. Bruno é engraçado. Na minha época nerd, né? Minha época nerd. Eu acho que se você tiver esse cuidado, eu acho que estabelecer relações, prestar atenção. No final desse ano, que foi do ano passado, 2023, que foi o ano que eu passei a introduzir mais essas paródias, né? Eu sempre tentei dar esse lado mais de provocar, de estabelecer uma relação com o aluno, tentando fazer alguma graça com o assunto, né? Mas eu fiquei muito emocionado porque no final do ano passado, algumas pessoas foram me procurar, tem aquela questão de despedida, né? Eu trabalho com o Pré-SED também da rede estadual, que você foi meu aluno no Pré-SED, né? Isso foi em 1900 e alguma coisa. Então, e sempre no final, muito gratificante, a gente vê que contribuiu, que fez parte do processo. E uma coisa que me chamou a atenção foi que mais de uma pessoa chegou para mim e disse assim, professor, os olhos cheios de lágrimas, obrigado por me fazer perceber que eu estou notado. Me emociona até hoje. Por nos fazer perceber que somos notados, porque quando você trabalha com a realidade de 40 pessoas, você tem pessoa que come queijo cheddar no café da manhã e você tem pessoa que às vezes não tem o que comer. Hoje em dia, graças a Deus, essa realidade ela diminuiu muito, mas ainda tem. E ainda que tenham o que comer, às vezes o pai, a mãe, o irmão, entra e sai de casa e não fala com a pessoa, porque é uma correria danada e talvez o pai já não teve um pai que foi pai, né? Já não teve uma mãe que foi mãe e não estabeleceu essa relação com o aluno, aí não dá aquele suporte familiar, né? Então, eu não consigo enxergar, eu não consigo entender, você dizer, não, você tem que ir, quando você trabalha com seres humanos na sua profissão, chegar lá e dar a sua aula e sair, fingir que as pessoas não existem praticamente. Eu não consigo mais enxergar assim. Entendeu? E quando você encontra um depoimento desse, de uma aluna, isso para mim só me faz confirmar que o caminho é esse. Volto a dizer, eu faço questão de dizer, eu tenho muito receio. Quando eu comecei a divulgar trechos das minhas aulas no Instagram, eu sempre tive muito receio, e talvez por isso que eu não me dediquei tanto. O fator principal é o tempo. Porque eu tenho medo de passar a ideia de que há uma perfeição. E não há uma perfeição. É claro que você não vai publicar o imperfeito. Né? Olha, pessoal, aqui como foi uma desgraça.
né? Você publica aquilo que é exitoso. Graças a Deus, as experiências exitosas têm sido muito superiores àquelas que não são, né? Mas eu sempre tive muito receio de, principalmente na classe docente, gerar tipo, esse cara quer ser o melhorzão, né? Quer ser então? Diretamente não, mas ainda não sei se algum ou outro acha isso, né? Mas eu sempre tive muito receio disso. Eu sempre faço questão de deixar claro, esse é um processo que você erra. E é que não erra na sua profissão, né? Tem aulas que você sai, tem aulas mesmo que eu venho, por exemplo, eu falei, só dando um exemplo do meu, que eu venho do Lagarto, né? Eu venho na estrada radiante quando eu saio da aula. Porque tem turmas que eu tenho de 100, mais de 100 pessoas, né? E aí você conseguir levar uma música que todo mundo canta, depois vamos fazer uma questão do Enem aqui sobre isso agora, pessoal. E a pessoa cantar junto com você, entender, você olhar no olho da pessoa e perceber essa conexão de entendimento. E a energia, né, Bruno, lá em cima desse, isso... Você vem, nossa, parece que o mundo é seu, né? Poxa, menino, valeu demais. Aí eu brinco com o menino, nessas horas, chegasse dinheiro na minha conta hoje, eu dizer, não quero, já estou satisfeito, pode ficar aí com o seu salário, mas preciso pagar minhas contas, né? Mas tem aulas que você percebe que não rendeu. Não rendeu, alguma coisa não... Quem é aquele aluno que está lá com um propósito, aprendeu. Não é uma aula que você ensinou errado. Mas você percebe que não conseguiu chamar a atenção de todos. De todos. Aquele que é o Zé e Maria do celular, continua no celular. Aí isso já me deixa um pouco inquieto. O dorminhoco tá lá dormindo. O dorminhoco tá lá dormindo, exatamente. Porque você é humano, né? É humano, você nunca vai conseguir a unanimidade. Inclusive, o próprio momento do professor, né? Uma coisa sei lá, tá passando por alguma dificuldade, assim como o aluno pode trazer de casa, né, para a sala de aula, o professor também é ser humano. E quando eu tentei levar isso para a sala de aula, né, essa coisa do tudo programadozinho, se eu tiver 5 aulas, 5 turmas iguais, 5 terceiros anos, eu vou passar o dia todo falando o mesmo assunto. Eu entro numa turma, saio da outra, vamos falar de hidrocarboneto, pessoal. Aí entra outra, pessoal, boa tarde, hoje o assunto é hidrocarboneto. Então, quando você tem essas sacadas que saem naturalmente, eu olho para fulano ali, eu vou fazer uma pergunta ali a fulano, eu vou fazer uma graça aqui. Já quebrou a rotina, já. Tanto a minha, né? Já não foi uma aula que eu repeti, mesma coisa. E aí, a imaginação tem limites, né? A coisa vai surgindo. Fim de aula, que é um terror de todo professor. 5, 10 minutos, o som que reina, blá, 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 blá. Todo mundo guardando os cadernos. Vai esperar o toque, vai pegar o transportes, né? Voltou ir pra casa. Ainda 5 minutos, blá, blá, blá. Pessoal, calma. Olha, é a hora da revisão. É a hora, você vai chegar lá, o seu cérebro tem que colocar as coisas para fora que você aprendeu. Para ele entender que a informação é importante. Você vai chegar lá, vai chamar a mamãe, vai chamar o papai, o mozão, ou o cachorro que estiver lá na sua casa, vai revisar com ele. Você vai chegar em casa e vai dizer, mamãe, estou feliz, ha, ha, ha. Aí já deu uma quebra, né? Aquele aluno que estava... E o que é que esse doido está fazendo ali? Ha, 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 ha. Hoje, mamãe, eu aprendi sobre modelos atômicos. Mamãe, o átomo, mamãe. Se eu pegar aqui um salzinho, botar na chama, mamãe, vai ficar amarelo. Imagina, não tem como escutar. Vai ficar amarelo. Vai ficar amarela. Eu digo, amarela. Vai ficar amarela, mamãe. E aí você, os 5 minutos, que ninguém prestava atenção, fez uma revisão. Fez 2, 3 minutos daqueles 5, fez uma revisão do assunto. Então, acho que não é uma graça pela graça. É a graça que faz o seu cérebro, mais uma vez, trazer em evidência aquele assunto. Você vai precisar dessa, falando especificamente de hoje à frente que eu mais trabalho, que é a preparação para o Enem, né? Vai precisar de um assunto, essa formação em novembro, né? Só lá em novembro. Enfim, é isso. Eu queria fechar também com mas não sei se você vai perguntar mais alguma coisa sobre... Pode ficar à vontade.
E com relação a isso, né, essa questão da graça, que a gente tem sempre a intenção de contribuir para que o aluno consiga o seu principal objetivo, que é uma vaga no ensino superior, né? Ao final, eu sempre gosto de dizer, pessoal, nós estamos aqui brincando e aprendendo. Eu tentando, né, brincar enquanto aprende, tentando aprender enquanto tenta fazer a coisa mais leve. Mas, como tudo na vida, às vezes eu consigo fazer uma aula assim, às vezes não. Às vezes você vai conseguir o seu êxito no Enem, às vezes não. Às vezes você vai ter que estudar mais um ano. Então, e o nosso objetivo aqui, isso eu digo no primeiro e no último dia de aula. E no decorrer das aulas, sempre que eu posso, eu estou reforçando isso. Qual é o seu objetivo aqui no primeiro dia de aula? Eles vão dizer, passar no Enem, conseguir uma vaga na universidade. Beleza. Você está aqui e eu estou aqui para te ajudar a você ser o que você quiser ser. Hoje nós temos experiência no Prestério de sair médico, de sair advogado, de sair engenheiro. Todo tipo de profissão a gente, graças a Deus, já conseguiu lá. Então você pode ser aquilo que você quiser ser. Agora, que isso seja um objetivo secundário na nossa vida. Conseguir um emprego, ter um bom marido, uma boa mulher, eu gosto de brincar também, né? Que seja um objetivo secundário na sua vida. Porque tudo que a gente faça, o objetivo principal tem que ser feliz. Então, a partir do momento que eu passei a enxergar isso, eu passei a buscar cada vez mais a felicidade no processo. Felicidade no processo é a felicidade no decorrer das aulas, falando dessa maratona para o Enem, né? Então, porque imagina só, eu costumo dizer eles assim, se você for feliz, se você buscar apenas os picos de felicidade, conseguir passar no Enem, conseguir se formar, conseguir um emprego, conseguir um bom casamento, se for viver só em função disso, quantos picos de felicidade há no decorrer da vida? Para contar uns 10 deles, né? Uma agenda toda. Sendo que, eu costumo brincar, a gente pode sair daqui, tropeçar, bater a cabeça e morrer. Aí o menino diz, professor, já tá agora, né? Mas é verdade. Isso serve também para os professores, né? No episódio da professora Nigvânia, ela citou muito isso, dessa paixão pela educação. E como isso ajuda ela a se diferenciar. Se diferenciar dos concorrentes, que, né, ela tem um reforço escolar, e também como professora. E é interessante isso para que essa jornada tão cansativa, né, essa jornada tão corrida do educador, não se torne algo tão maçante e fardo, como você mesmo citou, não se torne pesado demais ao ponto de você não conseguir carregar. Então eu digo, pessoal, a hora de ser feliz é aqui agora. Então, enquanto você está fazendo amizades aqui, enquanto você está estabelecendo relações, e no intervalo você está saboreando essa pipoquinha fedorenta aí de queijo, né? A famosa gula. Você tem a oportunidade de ser feliz aqui agora, nos pequenos momentos, estabelecendo relação. É para isso que eu tento tornar a sala de aula um ambiente mais leve, porque é uma coisa que a gente esquece toda hora, todo ser humano esquece, mas o que a gente tem é o agora. A gente tem o agora para ser feliz. Então, o segredo que a gente sempre esquece, inclusive eu, às vezes enquanto eu vou batalhando pelo meu futuro melhor, porque ninguém aqui é hipócrita de dizer que ter uma condição de vida melhor não proporciona momentos que podem te fazer feliz. Eu digo a eles, quem é que não quer ter um dinheiro para comprar um carrinho, para viajar, né? Enquanto a gente faz isso, não vamos esquecer de ser feliz agora, não. Né? E tem várias maneiras de você se dar bem na vida. Se algo saiu errado, pensa, vale a pena fazer mais um ano? Vamos fazer mais um ano. Não estou com a cabeça para fazer mais um ano. Eu tenho bons cursos técnicos, eu tenho o mundo do concurso público. Eu publiquei um vídeo uma vez sobre isso, logo depois que saiu o resultado do Enem, né? O SISU muitas vezes é um martírio para muita gente que não conseguiu a vaga. Eu só acho que a vida acabou e tal. Mas, cursos técnicos, concurso público de nível médio, tem muitos concursos bons para quem gosta dessa estabilidade, né? O espírito empreendedor aí, você saindo e ganhando suas coisas no mundo da tecnologia. Então, hoje em dia, a internet está aí cheio de cursos
bons, tem coisa também que não presta, né? Fazer filtro, né? Tem que Filtrar, procurar pessoas que já trabalharam na área, enfim. Tem N possibilidades de você ser feliz. Então, esse passou a ser o meu norte nas minhas aulas. E eu passei a perceber que quando a gente tenta fazer isso, a probabilidade de conseguir aquele objetivo principal é bem maior. Porque você vai mais leve. Você acaba tirando um pouco aquele fardo de suas costas. Não é só isso que eu tenho para ser feliz, né? Então, as pessoas vão mais leve e a probabilidade de ter resultado positivo é maior, porque uma boa porcentagem da prova, claro, a maior porcentagem é bunda na cadeira, estudo e técnicas de estudos eficazes. Tem que saber pagar o preço. Agora, uma porcentagem considerável da prova está aqui, a aprovação no psicológico. Você tem aluno que vem tentando há 3, 4 anos, que você sabe que tem conhecimento suficiente já. É nítido. Mas quando entra naquela desgraça daquela carteira, pega aquela prova, aí já dá aquele branco, né? Já vem aquele nervosismo, já começa a cabeça a trabalhar, aquele diabinho aqui, e se eu não passar, e se. E aí, meu amigo, aí não tem aquele que... Não só esse ponto aí que você citou do trabalhar também o psicológico, né? Trabalhar uma mente forte também pode gerar esse resultado. Como é que você faz em paralelo com essa rotina corrida, essa rotina do professor, esse dia a dia do educador e esses desafios que o professor enfrenta em sala de aula? Como é que você faz esse paralelo de ter realmente uma mente mais forte, de trabalhar esse psicológico também do professor, para que ele consiga estar bem, para que ele consiga obter os seus resultados no caso do professor e os seus alunos tenham sucesso, consiga, né, passar do Enem, consiga, e se não for no Enem, seja em outro concurso, em outro vestibular. Como é que você vê essa preparação do educador nesse âmbito mais da saúde mental? Primeiro que o educador ele tem que estar com a sua saúde mental em dia, né? Você está falando do professor trabalhar isso no aluno. Não, nele mesmo. Nele mesmo. Essa preparação nele. Como eu disse, no início, eu vivi esse período de crise, pelo menos quando eu estava com 2 vínculos, estava muito cansativo, né? Logo depois, eu consegui essa questão de ficar com um vínculo mais burocrático e com um vínculo no chão da sala, né? Na sala de aula. Então as coisas foram se ajeitando mais. Mas mesmo assim, é uma jornada cansativa. Então eu acho que se eu tivesse continuado também com 2 vínculos, eu acho que o segredo é exatamente esse. Se você parar para tentar, de alguma maneira, fazer com que o seu trabalho não seja visto só como trabalho, né? O diferencial, eu acho que a virada de chave de qualquer profissional. Qualquer uma profissão. É isso aí. Eu também concordo. Então, eu passei a ver na minha sala, tem professor que não gosta dessa linha de raciocínio. Eu passei a ver na minha sala de aula uma oportunidade todos os anos de fazer novos amigos. E ficou tudo muito mais leve quando eu no próprio corredor, quando você está chegando, boa tarde, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vai? Como é que vai a jornada dos estudos? Aí um que gosta de falar mais, puxa um assunto. Professor, meu pai já quer que eu trabalhe, não está apoiando. O professor não está indo com a guerra, amiga. Ele não precisa ir lá com a faca na mão, com a arma, vamos lá. Olha, meus inimigos. Não é assim, né? Eu acho que a virada de chave é isso aí. É você tentar ser humano, né? Estabelecer relações, tentar manter o diálogo, porque a partir, cada vez mais, você vai enxergando a sala de aula como o sofá da sua sala, como uma mesa de um bar. Só não pode levar cerveja? Só não pode levar uma cervejinha, né? Mas é isso. E não perder o foco. Quando você vê que a conversa está desambando para um lado assim, opa, o assunto aqui é tabela periódica. Opa, né? Então, se for para trazer a turma para você, 2, 3 minutos, pode fugir do assunto. Mas enquanto foge do assunto, a cabeça está aqui matutando, a palavra que aquele aluno soltou, como é que eu posso trazer pro assunto.
E passou a ficar muito mais leve, cara. Eu digo para você que tem vezes que eu chego na sala e não vejo o tempo passar. Eu tenho a mania de olhar muito pro relógio, para dar conta de tudo que a gente tem que ver pro Enem. É porque eu fico olhando que o tempo tá passando rápido demais, na verdade. E graças a Deus mudou, virou a chave. Eu sei que tem muito tempo ainda até me aposentar, se é que eu... Ok, vamos voltar lá no início do podcast. É novo, não era Novinho. novinho. 31 anos, né? Mas tem sido uma experiência proveitosa e volto a dizer, não, quando você me chamou, as minhas preocupações eram exatamente essas. Eu não estou indo para lá para pregar perfeição. É porque não existe essa... Eu não conheço, né? Alguém. E Se vocês conhecem, coloca aí nos comentários pra gente conhecer, que também eu tô no mesmo bolo, né, de Bruno. Eu também não conheço. aí a gente vai lá no perfil dessa pessoa. Com certeza. Vamos desenrolar, né? Qual é a fórmula. Mas eu acho que é isso. É você tentar cada vez mais trazer a humanização, as relações humanas para a sua sala de aula. E gosta de ler livros assim físicos? Gosto. Então tem um ex-CMO, né, diretor de marketing da McDonald's, chamado João Branco. Ele escreveu um livro fenomenal sobre isso. As relações humanas. Sobre o trabalho. Sobre o valor do seu trabalho. E ele cita no seu texto que em qualquer profissão ele pode agregar valor na vida do outro. Seja um atendente de uma farmácia, que vai ali só para comprar aquela dipirona, você está com dor de cabeça. Então ele tem um papel muito importante. Como também outra profissão, um engenheiro, um médico, enfim, outras que, né, têm um status maior na sociedade. Então todos têm. Eu acredito muito nessa linha que a gente dialogou durante o podcast todo, que é o que? Primeiro, se reconheça o seu trabalho, né? Você mesmo, no seu trabalho. E depois cai um pouquinho a ficha do que o seu trabalho pode impactar positivamente a vida do outro, mas começa com você. E você enxerga aquele seu trabalho um peso, algo que eu não quero, eu vou a curso, como é que você vai passar isso pro consumidor, não é? Caso do educador, como é que vai passar isso pro aluno, né? O que é que tá passando, né? Eu acho que não é assente, né? Seja grato, é isso mesmo, vai em frente até você se aposentar. Não, e você? Porque pode acontecer de você perceber, poxa, eu me identifico mais fazendo aquela coisa ali, não o que eu tô hoje. Então eu vou trabalhar, mas dificilmente vai poder virar assim, ó. Eu vou largar isso e vou pegar agora isso. Não, vai ter que continuar trabalhando e vai galgando um pouquinho, né? Até porque você tem conta para pagar, para fazer essa mudança. Enquanto você faz essa mudança, até porque você não sabe quando e se vai conseguir, não precisa levar esse trabalho como um fardo, né? Então, eu acho que é isso. Show de bola, Bruno. Novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por bater esse papo interessantíssimo. É o podcast Super Educador. Tem essa linha editorial, conhecer um pouquinho da jornada do professor, conhecer um pouquinho dessa história, porque a gente está ali no holofote, um jogador de futebol, um artista, um cantor, mas a gente não vê, né, esse reconhecimento, colocar a figura do professor no holofote, no palco, né, conhecendo as histórias. E nessa primeira temporada, a gente passou por 4 perfis totalmente diferentes, né? Com linhas totalmente diferentes, caminhos, cada um percorre bem diferente na educação, dentro do mesmo setor, mas com o seu jeito, né, com a sua visão de educação. E é isso realmente a gente cumpre o nosso papel de passar nessa primeira temporada, que a educação é isso, né? É algo mutável, é algo que evolui, é algo flexível, né? Então, de antemão, muito obrigado para a gente finalizar essa primeira temporada com chave de ouro, falando um pouquinho, né, como a gente pode introduzir, né, esse humor, como a gente pode introduzir outras metodologias dentro de sala de aula, e também falando de um tema importantíssimo que é a relação, né, do professor com o seu trabalho em si. E não só falar, como a gente, em vez de levantar em muitas pautas, é só um aumento salarial, né? É só isso. Isso é importantíssimo,
mas tem outras coisas que o professor também deve olhar, como é o caso desse. Então ele está ali ganhando super bem. Outras profissões, né? Inclusive teve um caso ano passado bem emblemático de um aluno que passou da Universidade Federal, não foi do estado de Sergipe, foi de outro estado, para medicina, passou 2 meses e abandonou. Né? Tão incorrido, por que abandonou? Ele ia ganhar tão bem, mas abandonou. A mesma coisa é um professor, né? Ele pode ganhar até muito bem. E cada vez mais, né? Isso é algo que deve ser tratado. O aumento salarial, a remuneração. Mas e se o professor não tiver bem? Né? Se o professor não tiver, não encaixa, né? Não tá encaixando, né? Exatamente. Eu agradeço também a oportunidade, como eu disse, foi a primeira experiência, assim, desse bate pronto, né? Uma coisa é você estar ali, quer dizer, 1 ano de estrada é muito mais fácil, mais que sejam 40 pessoas olhando ali para você, né? É uma coisa que você já foi treinado muito tempo para isso. Outra coisa é você estar aqui olhando no olho, com a câmera ali apontando para você não sabe o que é que vem de lá para cá. Mas eu acho que foi uma experiência muito interessante. Eu agradeço a oportunidade, né? Pelo reconhecimento do trabalho. E a você que está assistindo, acredito que a maioria é de professores, educadores. Poxa, nós estamos juntos nessa jornada aí. É difícil realmente falar 2 pessoas que estão na mesma realidade. É bem mais fácil, né? Porque um sabe onde o calo aperta no outro, mas vale a pena. Cada vez que eu encontro um depoimento como esse do meu aluno, né, da minha aluna, né, chegar para você e dizer, professor, você fez parte desse processo, que você me fez perceber que eu estou notado por alguém, né? Então, vale a pena e fica aí essa dica, se é assim que eu posso dizer, né? Estabeleça cada vez mais a relação humana com o seu aluno, porque eu acho que se por um lado há um risco do aluno entender errado, essa tentativa de aproximação, de querer avacalhar as coisas, é um risco, né? E pode que tem, mas eu acho que se isso acontecer, você também pode chamar E aprender. E ter esse diálogo, né? Esclarecendo as coisas, aprendendo, mas a parte daquela pessoa que entendeu que aquilo ali é simplesmente não é para desorganizar o ambiente, mas sim para estar. Quando você faz novos amigos, a coisa fica mais leve, você vai passar a não pensar só nas atividades, nas provas que tem para corrigir, para receber o seu salário, mas enquanto você recebe o seu salário para pagar a fatura do seu cartão e sua Heineken, ou seu suquinho, para quem gosta do suco, né? A coisa vai ficando mais leve e a sua saúde mental agradece. Eu acho que isso. Meus cabelos pararam mais de cair quando eu passei E outra, a trabalhar assim. não é só o domingo, né? E não só viver o domingo, né? Cada dia é importante, né? Cada dia passa a ter mais valor. Porque se você só vê como um fardo, você entrega 5 dias e para pegar 2, sendo que o sábado você vai no supermercado, você vai cuidar da sua casa, sobra o domingo quando sobra. E aí você contar só os domingos que você tem na vida, passa a ser algo muito complexo, né? Então vale a pena, continuem. Novamente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí, parabéns, sucesso a essa InfoEduque. Vou querer conhecer mais aí, bora produtos que vocês têm a nos oferecer. De novo.